minha gente. Hoje o objetivo é a gente entrar nesse tema, né, que eu venho falando aí lá no Instagram. A gente falar sobre as lesões, as disfunções esportivas e associar, deixa eu colocar o colega aqui, e associar essas disfunções, essas lesões esportivas ou dores, né, que ocorrem no esporte, no ambiente esportivo, fazer esse casamento, né, desse contexto entre aquilo que pode realmente ser do esporte, porque o esporte tem esporte inclusive que é de contato, né? Então é lesivo. Tem esporte que não, mas às vezes um entorse, uma situação assim também pode. Boa noite, Deusdete. Também pode levar, né, uma lesão. E aí talvez o grande maior objetivo, né, de todos não é falar o óbvio, né? A gente vai falar, por exemplo, das dores e o que causa uma dor no joelho, o que causa uma dor no pé, o que causa uma dor no quadril. Esse é o óbvio, né? O conflito biológico que causa isso. Mas o que tem de oculto dentro dessa história, né? Dentro da vida desse indivíduo que é atleta, que faz esporte amador, ou seja lá, amador ou profissional, e que pode interferir dentro desse esporte. E eu venho pensando nisso porque eu faço, né, atividade esportiva. E eu estou sempre pensando, eu acabo pensando muito sobre isso enquanto eu estou fazendo as atividades, né? Enquanto eu estou correndo, enquanto eu estou fazendo algumas coisas, isso sempre vem na minha cabeça, essa necessidade de falar sobre isso. Porque eu nunca tinha falado sobre isso, eu nunca tinha pensado, inclusive, sobre isso. A gente sempre fala realmente do ponto de vista biológico ali, né? Mas eu nunca tinha parado para pensar que esse indivíduo que está fazendo esporte, ele também tem uma casa, ele também tem uma esposa, ele também tem um trabalho, ele também tem outras demandas que podem influenciar diretamente, né, no processo ali, e podem influenciar indiretamente, né? E a gente não costuma pensar sobre isso. Bom, eu tenho uma historiazinha com esporte, né, com tênis. Eu trabalhei com a Federação Baiana de Tênis enquanto fisioterapeuta, né? Eu trabalhava com atletas e trabalhei com a Federação Baiana de Tênis durante uns 3 ou 4 anos, não lembro exatamente agora. Eu era o fisioterapeuta dos atletas que eram assessorados pela Federação Baiana de Tênis infantil e juvenil. E até hoje, né? Até hoje não, que hoje eu não atendo mais como eu atendia naquela época. Mas eu até pouco tempo atrás ainda era muito procurado por eles. Hoje eles já estão bem maiores. Isso foi em 2000, acho que 2008 por aí. E eles cresceram, né? Agora estão maiores. Era infanto juvenil, agora já são praticamente adultos. Inclusive, acho graça que olho no Instagram lá, às vezes vejo eles e tá todo mundo já de barba, bebendo, né? Interessante, né? E aí eu comecei a pensar também que nessa época tinham atletas, né, que a gente tratava muito, corrigia a gestual, fazia um monte de correção ali e não melhorava. E geralmente eram aqueles atletas que você via que tinha uma questão familiar envolvida, né? Que você via que tinha uma questão ali relacional envolvida e que não era exatamente o esporte. Eu lembro inclusive de uma que tinha muita dor lombar e ninguém resolvia a dor lombar dessa criatura. Nessa época eu nem estudava medicina germânica, né? Mas ninguém resolvia a dor lombar dessa menina. Ela treinava e sentia dor todos os dias. Chamava fisioterapeuta de fora, chamava médico de fora, e todo mundo fazia avaliação, todo mundo pedia um exame, pedia outro, e nada resolvia, né? Nessa época eu já tinha uma ideia, né, que podia estar acontecendo alguma coisa ali nesse setor, né, biológico, não biológico na época, porque eu não conhecia, mas emocional, que podia estar interferindo aí. Mas eu não sabia o que era, não fazia a menor ideia, né? Inclusive foi depois disso que eu comecei inclusive a fazer os cursos associados a essas questões mais emocionais, como microfisioterapia, né, e medicina germânica, e aí eu comecei a conhecer isso, mas eu já estava no processo de saída de lá. E aí, a gente tem que entender esse trauma, né? Antes da gente entrar exatamente no que é essas coisas, a gente precisa falar o que é o trauma, né? Porque nem todo mundo aqui é meu aluno, nem todo mundo aqui é aluno de medicina germânica. Eu sei que tem talvez 2 ou 3 aí que não sejam. E a gente tem que entender esse trauma, né?
O que é um biotrauma? O que é um trauma biológico? Qual a diferença do trauma biológico e emocional? Eu não vou me alongar nisso, não vou perder muito tempo nisso, mas eu acho importante a gente falar. A diferença entre um trauma biológico, uma questão biológica, né, uma questão emocional, e eu vou falar muito, eu falei inclusive na estante sobre conflitos emocionais, né? Como a gente está falando para um público que é leigo nesse aspecto, a gente fala emocional porque fica mais fácil de entender. Mas toda vez a partir desse momento agora eu vou começar a falar em conflitos biológicos. E qual é a diferença? O biológico é quando a gente vive uma situação na nossa vida, nessa questão relacional, né? Que tem inclusive característica emocional, mas que é uma situação que acontece tão rápido, tão repentinamente e tão de surpresa na nossa vida, ou seja, pega a gente de uma forma que a gente não esperava e, e faz o nosso corpo reagir de uma forma diferente do que ele reage no habitual. Por exemplo, se eu estou numa discussão, se eu estou no meu trabalho e tem uma discussão acalorada e tal, e eu, sei lá, isso não me pegou de surpresa, mas eu participo ali da discussão, eu fico chateado e tal, isso ainda é emocional, né? Isso eu ainda estou vivendo no emocional. Mas quando a gente fala do biológico, é exatamente algo que eu podia estar no mesmo ambiente, no trabalho, e aí alguma coisa que eu não imaginava que pudesse acontecer, uma fala que eu não imaginava que aquela pessoa pudesse falar, uma questão que eu não fazia ideia que, sei lá, que podia ser daquele jeito, me pega completamente desprevenido. E quando eu sou pego desprevenido com essa velocidade, nessa, numa situação dessa, o meu racional ele não é tão eficaz para lidar com essas situações. Boa noite, mestre. Ele não é tão eficaz para lidar com essas situações. E aí, por conta disso, ele sai de cena, né? Entram os nossos instintos de sobrevivência para lidar com essas questões, né? Dessas frações de segundo, desses momentos muito rápidos que passam na nossa vida e que a gente não se dá conta, inclusive por causa disso, porque são momentos muito rápidos. E aí, quando esse instintivo entra para poder fazer você reagir, e agora vocês vão entender como uma reação de luta e fuga, né? Que a gente já ouve falar sobre isso, não é novidade para ninguém, né? A gente reage com luta e fuga, o nosso corpo inteiro entra no processo. Olha aqui já a diferença entre o emocional e o biológico. No emocional eu estou aqui, ó, no racional. É ok, tá tudo certo, eu tô aqui no meu emocional, eu tô chateado e tudo, tô irritado, mas tô aqui no meu emocional, eu tô aqui no meu racional. Quando o instintivo entra, meu corpo inteiro reaciona, não só a psique. Entra também o meu pulmão, respirando de uma forma diferente, meu coração bate diferente, a minha estrutura vascular reage diferente. Talvez algum órgão do meu corpo reaja também. O meu estômago, o meu intestino, depende de como eu percebi isso. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, é sobre esse tipo de conflito que a gente vai falar aqui hoje, que interfere aí nessa vida desse atleta, seja ele amador ou profissional. Espera aí que algumas pessoas estão entrando ainda, eu estou né, administrando aqui. Tranquilo, ficou tranquilo para vocês entenderem aí, para quem me deu um feedback aí. Tá ok, né? E aí a gente vai adiante. Quando a gente vive um trauma, minha gente, e aí tem uma. Isso que eu vou falar aqui agora, vocês não ouvem em muitos lugares, não. A maioria, aliás, eu nunca vi nenhum curso de medicina germânica, por exemplo, nenhum professor de medicina germânica falar sobre o que eu vou falar aqui agora. Então, presta atenção aí. Quando a gente vive um trauma biológico, o nosso sistema nervoso autônomo, o nosso inconsciente, ele se subdivide. Ele cria partes inconscientes. Quando eu vivo, por exemplo, um conflito de separação, já que é um conflito fácil até de explicar, um conflito de separação, quero me separar de alguém, vamos dizer que aquela pessoa me fala uma coisa absurda, eu vejo ela, eu vejo minha esposa, Deus me livre e guarde, com outra pessoa, e aí naquele momento eu quero me separar. A minha percepção é, preciso romper esse contato. Isso não é só um conflito de separação.
A gente não tem aqui só um movimento, um detalhe na psique. Tem uma parte de mim que quer romper o contato. Mas geralmente, se isso foi vivido como um conflito biológico, tem uma outra parte de mim que não quer. Ou que tem medo. Percebem isso? E é exatamente isso. Opa. É exatamente essas duas percepções que é o conflito biológico, senão não seria um conflito. Se fosse uma coisa só, não é um conflito. Uma opinião única não é um conflito. Só passa a ser um conflito quando esse indivíduo ele fica congelado numa cena onde uma parte dele quer X e outra parte dele quer Y. É isso que acontece quando a gente tem um biotrauma. E hoje isso já é discutido de forma aberta dentro, inclusive, da psicotraumatologia. Hoje já se chama, ou já se tem um conceito da mente, o panorama, que eles chamam panorama da mente múltipla. Hoje já se trata a mente assim. Quando a gente fala da mente monomente, é aquela mente que é unidirecional. É aquela mente que é como se fosse uma estrutura só, que pensasse, né? E ela pensa de forma unidirecional. Quando a gente fala da mente múltipla, não sei se ficou confuso para vocês aí, mas quando a gente fala da mente múltipla, a gente tem partes dialogando, inclusive, ao mesmo tempo. Quem nunca se viu num diálogo interno aí, no carro dirigindo para algum lugar, onde uma parte de você concordava, a outra discordava? Isso é a mente múltipla. E quando a gente tem um conflito, é isso que acontece, ó. Essas partes elas rompem. E aí você tem agora dois lados que se opõem na opinião, mas não no objetivo. Olha aí também que interessante. O objetivo é um só. Eu estou aqui, né, com as minhas duas partes inconscientes. Essa daqui quer separar, mas tem medo. Essa daqui não quer separar. Né? Aliás, essa aqui quer separar, mas tem medo. E essa aqui, é isso mesmo, essa aqui quer separar. Né? Essa não quer e essa quer. As duas querem o bem, o meu bem. As duas querem evitar que eu sofra. Olha aí. Essa aqui quer evitar que eu sofra ao me separar. Tipo, se você se separar, você vai sofrer, você vai passar por isso. Deixa eu só mexer no negócio aqui. Você vai passar por esse tipo de sofrimento, igual você já passou antes. Essa daqui não. Essa daqui, ó, se você não separar, você vai ficar vivendo isso. Não vai ser legal para você. É esse diálogo que você tem. A partir desse momento surgem esses diálogos internos. E aí esse diálogo interno já é emocional. Aí sim é emocional. Só que esse emocional é resultado do que aconteceu no biológico. Tá tranquilo aí? Ô Maurício, e assim, vale lembrar, né, que às vezes não tem nem maturidade de entender, né, que é um conflito, né, a gente às vezes passa numa situação que a gente nem está percebendo o que está passando, né, a gente, é uma coisa tão inesperada e que a gente não tem nem maturidade de processar, né, que realmente isso é uma situação de conflito, né, que eu E até essa é passei por uma. uma experiência por agora que eu não tinha nem capacidade, eu, estudando medicina germânica, de entender que eu estava realmente passando por um conflito, né? Então, porque talvez eu ainda não tinha nem percebido. E olha Aham. que eu estudo, né, que eu estou nessa busca de conhecimento há uns 2 anos. Então, assim, você fez uma explicação bem bacana, né? Porque entender o que é esse conflito biológico que é a chave, né, do paciente realmente se perceber, né? E isso aí a gente vai fazer dessa forma que o sistema nervoso faz de forma irracional. E a gente está aqui para guiar, né? Né? Essa questão da falta de maturidade biológica, né? Geralmente a gente é pego num conflito biológico por não ter tanta consciência desse ambiente, né? É algo que fugiu ao nosso controle no ambiente e aí então a gente é pego de surpresa. Aí então a gente vive o conflito biológico. Diga aí, Tati. Oi, gente. Maurício, me tirou uma dúvida. Quando você falou ali
lá atrás, você falou, né, aqui, quando você sofre um conflito biológico, o sistema, né, se divide, aí você fala de congelamento, você fala especificamente do parasimpático dorsal, quando as pessoas entram em conflito, ela tá nesse parasimpático dorsal, necessariamente, ou não? Excelente pergunta. Quando a gente, quando a gente vive o conflito, até o momento da gente viver o conflito, a gente tem uma interação do parasimpático ventral, né? O Sim, parasimpático ventral é esse que fica assim, ó. ventral. É inimigo ou amigo? É inimigo ou amigo? É inimigo ou amigo? Ele fica o tempo todo aqui, ó. Esse é o ventral. Quando a gente vive o DHS, o conflito biológico, É o simpático. a gente entra no simpático, Isso. mas aí no final do processo, quando a gente entra na fase de cura, aí já é parasimpático dorsal, porque está associado a, a tudo aquilo que é reconstrução, né? Que é cicatrização. É bem sistema nervoso autônomo mesmo, primitivo, né? Aí já Uhum. é dorsal. Então é ventral, falhou o ventral, simpático, acabou o simpático, parasimpático dorsal. É bem por aí. Agora, sim, pensando nessa questão, misturando um pouquinho a germânica com a osteopatia ou qualquer outra técnica que trabalhe no sistema nervoso autônomo. Por exemplo, se eu quero que meu paciente vá para a fase de resolução, ou até algumas vezes, né, em alguns conflitos, como você já falou lá, quando está em constelação, às vezes você quer que ele vá para o contemplativo, né? Tem uma constelação que você fala até sobre isso. Então, se eu quero que ele vá para a fase de resolução ou para a fase de conflito ativo, eu trabalhando essa questão simpática ou parasimpática, eu vou influenciar nisso. Por exemplo, eu quero que ele vá para o vago dorsal. Então, eu vou fazer uma técnica parasimpática para ele entrar de forma mais rápida nessa fase de cura. Influencia? Você já viu alguma coisa sobre? Se ajuda ou não? Como é que Ajuda, funciona ajuda isso? no seguinte, no seguinte, na seguinte questão. Né? Se esse cara está em simpaticotonia, se ele está vivendo o conflito muito, se você influencia o sistema nervoso autônomo dele a entrar no parasimpático, as ações simpáticas que depois vão gerar ações parasimpáticas são reduzidas. Então você está semeando uma fase de cura mais tranquila, mais branda, entendeu? Mas é claro que se ele viver o Uhum. conflito, ele volta para a simpaticotonia. Então, Sim, mas quando a gente influencia, a gente está ali semeando, plantando para colher uma fase de cura mais para que tranquila. não seja tão agressiva, né? Engraçado que essa semana eu tava conversando com uma amiga minha, você conhece até. E ela falando, eu falei com ela por outro motivo, e ela falando que tava doente, tava vomitando, e aquela coisa toda, né? E eu falei em relação à resolução de conflito, perguntei a ela se tinha alguma coisa que ela tinha resolvido naquele momento, né? E aí ela não. Aí depois, hoje ela pegou e mandou uma mensagem. Nossa, depois você falou, eu entendi tudo, né? E aí ela falando engraçado, que era uma coisa que eu já tinha percebido nela, uma falha que ela tem na vida pessoal dela. E eu já tinha falado com ela isso outras vezes. Só que aí ela teve uma conversa com uma amiga dela que falou isso para ela também. E só que parece que caiu a ficha, né? Porque às vezes não adianta a outra pessoa falar. Eu falei como amiga, não como terapeuta, outra situação. Mas quando a amiga dela falou, ela se tocou e ela tomou uma atitude. E aí foi quando ela tomou essa atitude de mudança, ela começou a passar mal. Aí eu até falei com ela, pode dar diarreia. Ela falou, não, eu também tive. Engraçado. Aí ela falou, só foi um dia que eu tive, depois que eu falei com você, eu parei de ter. Eu falei, é porque às vezes só de você perceber o que o seu corpo estava querendo te dizer, possa ser que eu tenha, né, acelerado esse processo de cura, né? Isso, mesmo não fazendo nenhuma técnica, só eu te explicando que você pode ter tido isso por conta de, né, de algum conflito que você resolveu, você entendeu aquilo ali e a fase de cura foi mais rápida e parou esses sintomas. Que ela disse que estava passando muito mal. Eu O que, achei é, interessante isso, o né? que é que esse inconsciente que viveu um conflito busca? Segurança. Quando ela recupera esse senso de segurança, ela, a simpaticotonia ou a vagotonia, tudo isso dá uma abrandada, tudo isso se resolve. É segurança. Deu segurança para o seu paciente, para qualquer pro seu amigo, em relação ao que ele está vivendo, ele vai melhorar. Porque o sistema nervoso autônomo só responde a uma coisa. Responde no sentido de responder mesmo, de criar manifestações. Ele só responde à insegurança, ao perigo. Se eu devolvo ele para um ambiente de segurança, ele fica legal, ele fica tranquilo e melhora.
Sim, com certeza. Inclusive, Engraçado ela falando, todo mundo tava falando que ela devia estar gripada, porque ela tá, não é todo mundo aí gripada com virose. E eu falei, meu Deus, depois que eu conversei com você, parou, e assim, se fosse alguma virose, não ia ficar só um dia e meio passando mal. inclusive, cura isso, gente. Cura a segurança. Acabou. Acabou a história. Uhum, E aí, minha gente? bacana. é, Outra coisa que eu queria falar em relação ao trauma rapidinho é: trauma não é catástrofe. Isso é importante. Eu posso viver um trauma pequeno, um DHS, um conflito biológico pequeno. Ele vai ter uma resposta pequena, mas eu posso viver, por exemplo, ele várias vezes. Aí a resposta dele vai aumentando. Então, trauma biológico ou conflito biológico não precisa ser uma catástrofe, tudo acabou na minha vida. Não precisa ser isso. Podem ser coisas menores. Isso eu abro esse parêntese porque o que a gente vai falar mais na frente tem a ver com isso, né? Então, lesões mais comuns que a gente tem no esporte. Essa é a parte que eu vou falar do que vocês provavelmente já conhecem. A gente tem lesões principalmente de joelho, na maioria dos esportes. A gente já vai saber por quê. A gente tem lesões também nos pés, principalmente esportes onde a gente corre, a gente usa, né, os pés ali. E também no quadril também é muito comum. Essas são, assim, a chave, né? Ou seja, as principais. Né? A gente tem lesões em outros lugares, ombro e tal, tem, depende do esporte, a gente vai ter. Mas as principais que a gente tem são essas. Joelho, por exemplo, às vezes nem é um esporte que o cara usa tanto o joelho, tem tanto risco de lesão no joelho, mas é um esporte que tem muita lesão de joelho. Por que isso acontece? Porque a temática biológica associada ao joelho é uma autodesvalorização desportiva. É uma autodesvalorização de performance física. É por isso que atleta de futebol sofre tanto de joelho, mesmo sem muitas vezes sem tomar pancada. Então, quando eu passo por alguma situação que eu não me sinto capaz fisicamente em relação à minha performance, é o meu joelho que vai doer, né? Por que nos pés? Porque dentro dos esportes a gente também, inclusive dentro da atividade, né, dentro da dinâmica do esporte ali, a gente tem situações de mudança de direção. Atleta profissional principalmente, mudança de clube, mudança, sei lá, de temporada, tem mudanças que ele precisa acompanhar e muitas vezes quando ele não consegue, né, dói lá o pé dele. Mas também tem as lesões associadas aos movimentos, ao movimento de mudar de direção, né? No esporte a gente está o tempo todo mudando de direção. Então, se algo acontece e a minha percepção foi de que aconteceu porque eu fiz uma mudança de direção não tão bacana, aí eu posso ter sintoma lá no pé. Essas são as óbvias, viu? Eu ainda não estou falando daquelas ocultas, não. E no quadril, né? Por que tanta lesão no quadril? Qual é a temática do quadril? É uma situação onde eu faço resistência, onde eu faço isometria, onde eu preciso resistir, onde eu preciso aguentar, suportar uma situação. Onde eu preciso lidar com alguém e eu não aguento mais lidar com alguém. Então isso tudo acontece. Às vezes, inclusive, dentro da própria prática esportiva, principalmente quem faz esporte de endurance, onde precisa passar muito tempo fazendo aquela atividade, chega uma hora que a pessoa diz: eu não aguento mais. Eu não estou suportando mais. E essa percepção de não estar suportando mais vai lá no quadril. Se é um não suportar. Ontem eu assisti uma partida de tênis, durou quase 5 horas. E é muito comum no tênis durar quase 5 horas. Se a minha percepção é de que eu não estou conseguindo mais, eu não aguento mais, não suporto mais jogar isso aqui, eu quero ir para casa, eu vou ter também. A minha percepção pode ser inclusive em relação ao outro. Esse cara não vai perder nunca, né? Eu não consigo ganhar. Então, essas três são muito recorrentes, né? Tanto no esporte de alto nível quanto no esporte amador. E aí, além disso, que é o óbvio, a gente tem lesões. Eu tô com a colinha aqui, por isso que eu tô olhando pro lado, tá? Pra eu lembrar aqui de tudo. Além disso, a gente tem as lesões associadas à falta de constância. E eu já vou falar sobre isso. Uma pessoa que não tem consistência. Hoje ela faz uma atividade, amanhã ela não faz. Ela está o tempo todo indo e voltando, melhorando e diminuindo a sua consistência na atividade. Isso pode ser uma porta de entrada
para uma lesão, para um conflito biológico, por exemplo. Procrastinação. A procrastinação também pode ser uma porta de entrada aí para uma percepção associada ao esporte. E eu vou falar de todas elas. A presença de compromissos nos momentos próximos ali que você faz atividade física e você, por exemplo, vai fazer atividade física com a cabeça no compromisso. A autocompetição sem um alinhamento ideal de expectativas, você cria objetivos além, não é nem além, porque a gente sempre tem que colocar o objetivo além do que a gente quer, mas irreais, né? Você cria objetivos irreais, isso também pode ser uma fonte de lesão. Falta ou desvio do plano de treinamento original. Isso também esse aqui é um dos que eu acho que é bem presente, né? Lugares novos e inseguros, você vai treinar em lugares diferentes. Isso também pode causar alguns tipos de conflitos. O que mais? Sensação de não aguentar mais, que é o que a gente falou, né? Que está associado aí ao quadril. E a autodesvalorização local também, que eu vou abordar daqui a pouco. E aí, falando da falta de constância, falando da falta de consistência no esporte, e isso principalmente vai acontecer em atletas amadores, né? Atletas que não trabalham com alto rendimento, que não fazem alto rendimento. Todo mundo aí já tentou, já ficou indo e voltando. Foi para academia, fez um mês, e aí para a academia, depois volta e tal. Eu, por exemplo, corro, e eu percebo isso. Então, tem semanas que eu corro, sei lá, 8 quilômetros. Tem semana que eu corro 6. Tem semana que eu não consigo correr 4, porque eu já fico cansado correndo 4. Por quê? Porque há uma oscilação da minha constância, né? da minha disciplina em relação ao esporte. Tem semana que eu vou mais, tem semana que eu vou 4 vezes, tem semana que eu vou 5, tem semana que eu vou 2. E aí, o que isso pode causar? O que essa falta de constância ela pode trazer para a minha percepção e me fazer, por exemplo, ter uma dor no joelho? A própria percepção, a pessoa que não se contenta, sabe aquela pessoa que não tem constância, mas ela reclama, ela tá pé da vida, ela fica frustrada porque ela não consegue chegar no objetivo, mas ao mesmo tempo ela não segue o plano, ela não tem constância na atividade. Isso pode causar uma disfunção, uma lesão, uma disfunção não, né? Um conflito biológico associado à performance desportiva, uma autodesvalorização desportiva. E aí você vai falar com esse atleta, com essa paciente, com esse cliente, que é uma pessoa normal, que é uma pessoa comum do dia a dia, e você busca, por exemplo, ele chega lá com a dor no joelho, você busca situações de autodesvalorização, de performance desportiva, e ele nem sabe lhe dizer por quê, não sabe nem o que é isso. Percebe que é só mais um detalhezinho que a gente pode ir lá para chegar nessa causa, para chegar nesse conflito aí. Então, uma das coisas que a gente também vai abordar nesse cliente é isso. Como é que é a sua constância? Você coloca na tua avaliação, né? Se você trabalha com atleta, eu vou investigar a constância do atleta para saber, né, se isso pode dar margem a percepções de autodesvalorização. Assim como a procrastinação, né? Na verdade, está tudo associado aí, né? Aquela pessoa que hoje levanta 5 horas da manhã para poder fazer atividade física, mas aí amanhã ela não consegue, ela acorda às 6 e ela aí não consegue ir. Então isso tudo está associado, né? A procrastinação vai levar à falta de constância, que vai levar a percepções de autodesvalorização, que vão piorar ou causar um conflito biológico associado ao joelho, à performance esportiva. A presença de compromissos, como eu falei, toda vez que a gente vai fazer uma atividade física preocupado com o tempo de chegar em casa, preocupado com um compromisso que eu tenho um horário para chegar, você não vai correr do mesmo jeito, você não vai fazer a atividade física do mesmo jeito. Então esse cara que procrastina, tem que acordar às 5 para fazer atividade física, mas acorda às 6, ainda dá para fazer, mas ele sai preocupado, ele também... Vocês já saíram, eu não sei se vocês correm aí, você fazem crossfit, seja lá o que for,
Mas vocês já saíram, já foram para fazer atividade física tipo, com a sensação de estar atrasado? A percepção é como se tivesse um elástico em casa te puxando de volta. Você não consegue, dá, sabe, dá desânimo. Dá aquele, poxa, eu tenho que voltar, e você começa, aí uma parte de você falando em partes, aí uma parte de você começa a dizer, rapaz, não vá não, fica aqui. E a outra parte de você diz, não, eu tenho que ir, senão, né, eu nunca vou. E aí você fica a corrida inteira, ou o crossfit inteiro, ou a academia inteira, com esse lado A e lado B brigando. Vejo isso em vários alunos de Pilates. Aí o Pilates também é uma possibilidade desse tipo de conflito. Aí você vai trabalhar com esse paciente a autodesvalorização desportiva? Não, você tem que ir muito antes disso. Você tem que trabalhar com ele a procrastinação, você tem que trabalhar com ele a substância da atividade, você tem que trabalhar com ele a motivação. Olha como já muda, né? Eu sempre. É mesmo. Maurício, e engraçado que muitos alunos que procuram Pilates, né, é indicado por alguém. Ó, esse paciente aí, Deus deste meu paciente, por isso que eu botei. Ah, é? Ele é da turma de 6 da manhã, você tá falando o que ele passa. Identificou aí, né? E assim, além disso tudo, né, eu tenho que ir porque o médico, porque alguém me indicou e que é bom para mim, né? Ainda sofre isso, né? Eu tenho que ir porque eu estou pagando. Eu tenho que ir porque minha professora está lá esperando, né? Eu tenho que ir porque eu moro perto e eu tenho que ir. Eu tenho que fazer uma atividade física, porque eu preciso chegar e dizer que eu fiz, né? Eu vejo muito em paciente corredor também, essa coisa das meia maratonas, né? Porque essas competições. Então, as pessoas que começam a fazer esses tipos de esporte, né? Hoje está corrida, beach tennis aqui na minha região está muito em alta, começa a você querer ser melhor, e essa questão da performance, eu estou tendo muito pacientes de cotovelo, muito, muito mesmo, né? E associam sempre, falam, então eu vou parar o beach tennis. Mas porque é uma coisa tão prazerosa, né? Uma coisa de grupo, uma coisa que. Só que isso acaba que é no tempo corrido, é o que você falou, né? Aquela questão não tem a constância, é de final de semana, mas tem que competir, porque tem que ganhar, porque tem que sair do B e ir para A, né? Eu preciso sair do C e ir para B, né? Corrida tem muito isso, eu preciso correr 8, porque eu quero correr a 21. Fala assim para mim, Marcela, eu vou correr em setembro a 21. Tá correndo hoje. Agora. Né? Então, esses pacientes, esses atletas, né, amadores, é muito essa cobrança de performance, né? E que a gente vê isso muito na prática clínica aqui. Verdade. E que você falou que eu vou falar em seguida, né? Tati, já vi que você levantou aí. Que eu vou falar em seguida que é a autocompetição, né? A autocompetição, onde você coloca desafios muito maiores do que você tem possibilidade, seja irreais, sem alinhamento de expectativa, também vai causar conflitos biológicos associados à performance física, que vão causar dor no joelho, né? Por isso que o joelho sofre tanto. Diga aí, Tati. O áudio. Aí. Eu tirei a mãozinha e não liguei o áudio. Aproveitando que você estava falando de atividade física, achei engraçado porque essa semana eu estava refletindo sobre isso. Eu não sei se foi com a terapeuta, minha psicóloga, estava conversando sobre isso. E assim, uma coisa que eu parei para analisar, porque a maioria das pessoas, elas sentem muito prazer na atividade física, até pós-atividade, nem que seja pós-atividade física. Mas tem gente que não sente. Eu não sinto o mínimo prazer. A única coisa que é prazerosa para mim é falar, graças a Deus que acabou. Graças a Deus que acabou e eu só preciso ir amanhã. E assim, sabe? E para mim é um martírio. E eu fico assim, puxa, tanto se você estudar a parte, né, bioquímica, tudo que é liberado ali na atividade física, por que que algumas pessoas não sentem prazer nenhuma e outras, meu Deus, se não for, ali o dia não funcionou bem. E realmente eu não sinto. Eu falo com meu esposo a mesma coisa, ele também não sente nenhum prazer, a não ser o futebol dele. E não é nem questão, então procure uma outra atividade que você gosta. Eu já fiz várias atividades e eu não gosto. Eu não gosto. Eu faço porque precisa. Existe algum conflito associado a isso, a ter o prazer relacionado à atividade física? Existe algum bloqueio? Pode ser algo biológico acontecendo, porque
Você Fico assim, pode. meu Deus, cadê minhas substâncias sendo liberadas ali? Minha. Não é possível. Os hormônios do bem-estar, né? Não tem? Não é possível. Bom, pode ter conflito biológico aí. A gente pode pensar assim, sabe no quê? Pensa no conflito de identidade. Uma pessoa que ouvia muito, ó, você tem que fazer atividade física, principalmente uma pessoa que era gordinha, ou uma pessoa que não se alimentava bem, que tinha alguma questão associada a isso. Você tem que fazer atividade física, se não, isso e aquilo. Isso, principalmente se tiver uma constelação agressiva aí, isso pode gerar uma certa. Um movimento, Aversão. um movimento contrário, sabe? Inconsciente, tipo, eu não vou fazer, né? Eu não gosto de fazer. É como se fosse Bom, com essa pressão, a gente sabe que nunca vai ser legal, né? Então, vamos dizer que na infância a pessoa fazia atividade e fazia nessa pressão, fazia esportes que não gostava, fazia coisas que não tinha muita afinidade, e aí então ela não se sentia bem. Isso também leva a conflitos biológicos, né? Isso também leva a essas partes de nós, associadas, por exemplo, a essa identidade, dizer, opa, quando ela faz atividade física, ela se sente mal, entendeu? E aí então essa parte de você começa a evitar a atividade física, porque isso te fazia sofrer. Não sei se faz sentido aí pra você. No seu Mais ou caso, menos. Assim, no meu caso, eu nunca fui obrigada a fazer nada quando era criança. Já até conversei com vocês outras vezes, né? Nada. Eu podia fazer o que eu quisesse da vida. Sempre fui assim, muito aberta aqui em casa. O que eu quisesse fazer, eu fazia. Então, mas eu acho que o fato que primeiro você falou, né? Eu sempre tive esse problema com gordura, então eu sempre quis emagrecer. E aí, talvez seja isso. E eu sempre tive muita liberdade. Eu comia o que eu quisesse, chocolate, refrigerante, tudo isso. E meu pai, por ele, quando eu fico mal, ele fica, ah, que besteira, tem que comer pra ser feliz. Vai comer esse chocolate, você não tá tão gordo assim. Ele sempre tem essa fala pra mim. Então pode ser algo cobrança minha, não, talvez não esteja, né? Entendeu? Porque em relação a ser forçada a fazer alguma atividade, não. Mas em relação a isso sempre foi uma questão para mim, entendeu? A questão do emagrecimento, de querer ficar com o corpo legal. Isso aí, desde pequena, eu sempre sofri com isso, entendeu? Aí pode ser voltado para isso, essa questão aí, então. e a gente pode pensar que essa parte de você que não quer, ela tem uma maturidade biológica infantil. Uhum, Porque é a criança que não quer, é a criança que faz birra, é a criança que evita, uhum. né? Esse tipo de sofrimento, que é um sofrimento que na verdade a gente se habitua e começa a gostar. Eu mesmo hoje gosto, mas o primeiro dia que eu parei um ano de correr, primeiro dia é desesperador, você não gosta. Terrível, né? Tudo leva a gente a gostar, né? Os hormônios, né? A gente sente os hormônios aí. É. Mas pode ser, então, alguma coisa que aconteceu, Tati, que pode ter acontecido, não tô dizendo que foi, tá? Mas se foi, é alguma coisa que aconteceu onde você ainda é, talvez criança, ou início da adolescência, onde tem essa percepção mais. Eu lembro que o que aconteceu? Eu engordei muito rápido quando eu era criança. Eu tive uma fase que eu engordei muito, entendeu? E assim, minhas irmãs falaram, você tá muito gordinha e tal. Isso sempre me incomodou quando eu era pequena. E talvez eu acho que essa questão de dar não aceitação, né, do engordar, isso é muito forte pra mim, entendeu? Desde pequena. Eu acho que pode ser aí nesse sentido, entendeu? E eu sempre funcionei muito por pressão. Eu gosto de pessoas que me pressionam. Vai estudar, faça isso, me dê metas e meus pais nunca me deram metas nenhuma. Então talvez eu sinta uma falta disso, entendeu? Então Não diga a seu sei. pai Eu para ele converso cobrar. muito com a psicóloga. É, ele é péssimo Olha, conselheiro, porque tudo ele manda eu fazer o que eu quero. é isso aí. Horrível. Continuando, a gente tem os problemas pessoais, como eu falei, né? Quando a gente vai para fazer alguma atividade física, tem problema pessoal que motiva, tem problema pessoal que não. O que motiva? A gente sabe, vocês, por exemplo, que é da medicina germânica, sabem que tem a balança hormonal. Então, se o problema aumentar o testosterona, a gente fica motivado para fazer atividade física. Inclusive faz até melhor. Inclusive aquele dia que a gente vai com gosto de gás, né? Que a gente chama, né? Com sangue no olho. A gente vai lá e faz, corre mais, melhora a performance, né? É quando o testosterona está mais alto. Mas tem situações que fazem nossa testosterona diminuir.
E aí, nesse dia, a gente tem uma tendência a ficar mais protegido, a ficar, né, a evitar mais, a não querer fazer atividade física, porque o hormônio da ação não está presente. Então, problemas pessoais também aí podem interferir. E aí, imagina uma pessoa que está sempre assim nessa situação, né? Principalmente pro outro lado, que nunca fica legal para fazer atividade física. Então, existe uma autocobrança, existe uma parte dela que diz, você tem que fazer. Não tem uma parte de você, Tati, que diz assim, ó, você tem que fazer atividade física. Mas tem uma outra parte, Muito. né, que eu não gosto. Eu me cobro muito. E isso em relação à alimentação. Né? Depois ainda que eu fiquei estudando essa questão saudável, eu tenho me cobrado demais. E aí piora, porque eu me cobro o tempo todo, eu me julgo o tempo todo. É horrível isso. Isso aí, muito. Diga aí, Rafa. Ela já deu até a própria resposta aí, né? Porque essa autocobrança, em muitas situações, por ter essa autocobrança elevada, você vai se sentir impotente e autodesvalorizada em relação a alguma circunstância. Uma parte quer fazer, a outra parte não quer fazer. E aí vem o conflito. E aí tá ali lutando a parte que quer fazer com a parte que não quer fazer. E a parte que não quer deixar você fazer vai dizer assim, não, não vá, porque você vai se sentir pior. Você vai perceber que seu desempenho não foi tão bom. Você vai perceber que você não teve o resultado que você queria. Você não obteve o resultado que você queria. Então, essa autovalorização vira um ciclo. E é justamente isso, né? Essa memória sensitiva, o seu inconsciente, ele vai dizer para você, cuidado, não vá por esse caminho. Então, não faça a atividade física, porque a atividade física vai fazer você se sentir autodesvalorizada. E aí, a parte que diz, não, mas é saudável. Você sabe que é saudável e que você precisa fazer. Então, é exatamente, né, esse exemplo foi exatamente o que a gente vem falando desde o início. Essa parte da gente que quer e a parte da gente que não quer, elas estão em conflito. E é quando a gente Exatamente. e a gente E eu reconhece sou, isso, já é o primeiro passo, né? eu sou muito imediatista. Então, como eu não vejo o resultado logo, eu desisto, entendeu? Porque eu gosto das coisas vendo o resultado logo. Então, aí isso Aí a aí me parte que não incomoda. gosta, né, Rafa? Que diz assim, tá vendo que eu te falo? Não vai, não adianta nada. Ainda mais quando você faz, você engorda, aí que é pior. Às vezes eu tô me policiando, engorda, vixe, aí que eu, tá vendo? Não tem jeito. Rafa falou da parte, essa parte que não quer, né, você vai sofrer e tal. Mas a outra parte diz assim, ó, se você não for, depois você vai ficar frustrado. Olha que Uhum. confusão na cabeça da pessoa, né? É terrível. É Então tem. horrível isso. Isso pra mim é uma coisa que. Eu pedi a Lorena pra mim tratar isso, era pra ela estar nessa aula aqui. Eu falei justamente isso. Eu falo com minha Correr. psicóloga todo dia. Meu problema de emagrecer é minha cabeça. É minha cabeça que fica lutando, me cobrando e eu não consigo fazer as coisas direito. Eu não consigo seguir um dia de uma dieta certa sem furar. Eu sempre furo em algum momento do dia, eu vou fazer alguma coisa que não era pra fazer. Mesma coisa, Sempre. Tati. É a mesma coisa. Eu acho, eu já atendi várias pessoas que sabem, existe uma dificuldade associada ao que é saudável. Não é em relação à atividade física, não é em relação à alimentação só. É o que é saudável. Quando fala, isso aqui é saudável, nem gosto. Não vou nem provar. Fazer isso é saudável, não vou fazer não. Entendeu? Existe uma coisa assim, por quê? Porque existem conflitos biológicos associados à percepção, né? À pessoa, a vozes, né? Não é o seu caso, como você já falou, mas existem vozes que há muito tempo atrás diziam, você tem que fazer, você tem que comer que é saudável, você não é, você só come. E aí, essa parte que fica congelada, eu falei do congelamento no início, né? Essa parte fica lá congelada na teimosia, é uma criança mesmo. Não vou fazer, não vou, é saudável, eu não quero. Isso é uma criança falando. Entendeu? Mas isso é um exemplo. E minha alimentação na verdade, eu gosto de coisas saudáveis, mas eu gosto muito de coisas bem infantis. Tipo, fandangos, Doritos, refrigerante, chocolate, essas coisas bem, bem infantis mesmo, eu gosto muito. Eu gosto das coisas saudáveis, mas eu gosto disso aí. E não sei, parece uma coisa, Mas é não se uma culpe, droga não. mesmo que Não se tá. culpe tanto, não, porque é gostoso mesmo, né? É Oh, feito meu Deus, minha psicóloga que fala isso, mas isso é gostoso. Eu falo, não, eu não pra queria gente gostar gostar, né? disso, eu não queria gostar disso, que raiva. Agora imaginem todo esse contexto, né? Trazendo novamente para a questão
esportiva, porque não é só essas partes que existem, né? Existe a parte da autocobrança até por quem está te vendo, por quem está vendo as Exatamente. A questão performances. profissional, depois que eu comecei a Exato. trabalhar isso, eu me sinto péssima. Eu me sinto assim, talvez por isso que não dá certo, às vezes. Eu fico com medo, talvez, de progredir nessa área aí, porque eu olho assim, eu não sou espelho. Como é que eu vou falar algo que eu não sou espelho? Entendeu? Isso eu me cobro demais. Eu acho que é uma das coisas que me faz eu não querer, sabe, sei lá, Tá deslanchar na nessa hora área. do terapeuta ser paciente mais, viu, Tati? Tô precisando, então eu estou às ordens aqui. Entender que cada um tem a sua história. A sua história não é a história da outra pessoa. Sim. Você pode ajudar porque a sua história é diferente. Talvez você precise de uma presença terapêutica para entender a sua história. Mas você é presença terapêutica para a história de outra pessoa. Uhum. Entendeu? Não fica assim, não. E outra coisa, uma coisa que acontece muito também, Gabi vai falar, daqui a pouco eu chamo aqui, viu, Gabi? Se eu falar esse aí, você entra. Uma coisa que acontece muito também é, saio hoje para fazer atividade física, crio um plano A, um plano, eu gosto de falar da corrida porque é mais fácil, que a gente fala em quantidade, né? Então eu crio um plano, hoje eu vou correr 4 quilômetros. E aí no meio desses 4 quilômetros eu mudo o plano e vou correr 5. Não sei se vocês já fizeram isso. Quando você frustra o plano original, esses diálogos também todos vêm na cabeça. Parece que quando você passa do meio, que tipo, você fez 2, agora é para voltar. Quando você passa do 2, parece que o corpo faz assim, pesa 200 quilos. Por quê? Porque você fez um acordo interno. Você fez um acordo do seu racional com o teu corpo. O teu corpo disse, bom, vamos correr 4 quilômetros. É possível correr os 5? É. Mas se isso acontecer, se essa baixa acontecer, você tem que dar uma atenção, você tem que dar um tipo de atenção especial aí pro teu corpo, para que você possa inverter. E nem sempre é possível. Eu mesmo sofro disso muitas vezes. Às vezes eu quero correr, sei lá, vou para correr 4, eu digo, pô, acho que dá para correr 5. Só que quando eu tento, não vai. Aí eu volto. Hoje eu sei que eu tenho que voltar. Diferente de quando a gente fala assim, vou correr 5 ou 4, mas existe, quando você chega no 4, você tem uma motivação, sabe? Parece que tem uma energia que diz, não, dá para ir no 6. É como se fosse, biologicamente falando, corporal, uma percepção corporal. Dá para correr 6. Aí você vai. É completamente diferente. Quando o corpo decide, é fácil. Quando a cabeça tenta decidir, não funciona. É engraçado isso também. Diga aí, Gabi. Oi, Marícia, e aí, pessoal? Sabe o Diga. que é? Você estava falando dessa questão da quando a gente decide, antes, né? Você falou do. Que Tati estava falando da alimentação, essa questão da atividade física. E sabe o que eu vejo? Eu sou corredora, né? Era. E essa questão da Em decisão da gente pausa. correr. Tá ouvindo? Tá em pausa agora, né, você? Tô ouvindo. Porque tá... Tô em pausa. Qual Essa que eu tive uma. Hã? é o nome Vai, Rafa. É, Rafa, é isso mesmo. Eu tive dor no joelho uma vez quando eu me comprometi a fazer uma meia maratona. E sabe o que aconteceu? Foi numa época que eu tava. Eu já corria há 4 anos e eu engordei um bocadinho assim. Então, eu não me sentia incluída no grupo que ia correr a meia maratona. Mas E valorização esportiva aí, aí, né? De performance aí. na época, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu estava fazendo as mesmas coisas, né? Estava treinando para os 21, para a meia maratona. E aí, hoje eu entendo que eu sofri, assim, eu estava em conflito de abandono, não estava me sentindo inclusa naquele grupo, entendeu? Com aquela equipe. E aí meu joelho Também. doía, mas doía Abandono também, né? Meu Se joelho doía sentindo... muito e eu tava muito gordinha. Hã?
sentindo sozinha e abandonada Não tava muito também. gordinha. É. E E tinha uma aí, desvalorização engraçado esportiva isso, também porque associada. e tinha desvalorização esportiva associada, mas foi engraçado porque e aí, como é que passou, né? Na época eu resolvi, mas eu tava muito gordinha. Eu tinha engordado 5 quilos. Aí o povo diz assim: ah, mas você corre, como é que você engorda assim? Correr engorda. É engraçado isso, viu? E correr engorda. E eu gostava de correr, não era uma atividade que eu fazia assim, porque você tá fazendo, né? Tem que Por fazer, você tá obrigação, né? obrigada, né? É, o canal coletor ativado Não, engorda, não, né? não Retenção de líquido, é. isso tudo engorda. E aí, mas eu não tive lesão nenhuma no joelho. Mas eu tinha muita Tinha dor. dor. Você sentia dor. Sim, Muita. sim, sim. É. Hoje eu sei, né, que eu sofri um conflito de desvalorização, né? Esportiva, de performance. Hã? Exatamente. Foi isso aí. Show. Então, quando a gente vai correr, por exemplo, quando o cliente vai correr em lugares novos e inseguros, né, lugares que ele não fica bem, que ele não fica seguro. Isso eu tô falando até por mim, eu também fui correr num lugar que eu não me senti seguro, não me senti bem, assim, né? E no final da corrida, adivinha onde é que eu tava com dor? Nos meus pés. Porque era inseguro andar ali, pisar ali. Então, se eu vou correr num lugar que eu não, que parece sei lá, que eu posso ser assaltado, ou parece que pode ter alguma coisa, isso tudo pode me causar essa percepção de dificuldade de mudança de direção, ou seja, onde eu coloco os meus pés. Foi imediato, acabou a corrida, o pé estava doendo muito. Eu não tenho dor, eu não sinto esse tipo de dor. Quando eu faço atividade física não é comum para mim. A gente vê muitas fascites plantares, né, que a gente vê nos pacientes, assim, nas clínicas, né, Isso. E aí a coerência. Eu acho que isso também é extremamente importante. Olha quem chegou aí. Isso é extremamente importante que é a coerência entre a motivação mental, que eu até já falei sobre isso, e o querer correr. A motivação mental do tipo, eu vou correr 10 quilômetros, mas a minha sensação corporal, a minha motivação corporal não está acompanhando. Eu não vou conseguir. Exatamente o que eu falei. E quando é o contrário, ou seja, a minha motivação corporal, quando sabe que você está agitado, que você sente que quando você sente, quando eu estou falando de corporal, você sente que você vai correr. Você não pensa que você vai correr. Você sente que você vai correr 10, é mais fácil. E aí, talvez também uma das coisas que entram nesse contexto e que muitas vezes vão causar outras lesões são as autodesvalorizações locais. Que eu coloquei aqui. Quando a dor aparece, o conflito começa. Ou seja, Gabi não sabia, naquela época, que o joelho dela estava doendo porque ela tinha uma autodesvalorização esportiva. Sendo leiga, ela vai ter a percepção de que tem alguma coisa errada com o joelho dela. Que é o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas são leigas nesse cenário, né? E quando a gente tem uma percepção de que aquela região não está funcionando bem, o nosso corpo também tenta fazer um processo de correção. Como ele estaria fazendo, tentando me ajudar a ter uma performance melhor. Só que agora ele está tentando ajudar de forma local, ou seja, a minha percepção foi, opa, o joelho não está legal, tem alguma coisa errada aqui. Ele começa a manifestar para tentar reforçar esse joelho para poder melhorar a sua capacidade em relação ao joelho aí especificamente. Isso aí pode ser em relação ao pé, isso pode ser em relação ao quadril. Então, muitas vezes a autodesvalorização também é cenário, também é estrutura para conflito biológico. Diga, Rafa. E muitas vezes a gente tem uma lesão, realmente, a gente teve ali um entorse, e aí a gente já pensa imediatamente, como é que vai ficar o meu desempenho no próximo treino?
Às vezes eu tenho uma corrida daqui a 15 dias, como é que vai ser isso? Então, tudo isso influencia. Às vezes eu realmente tenho uma lesão física, né? Um trauma, um impacto, uma, uma lesão de um entorse, né? Numa corrida, num terreno irregular. E isso, o fato de eu ter tido uma lesão, que é o retorno pós-trauma, me causa, né, diminuição no meu desempenho, depende muito da minha recuperação em relação a esse trauma. E a minha percepção em relação a essa recuperação, em relação a esse desempenho, podem gerar novos conflitos, né? Então, muitas vezes, o conflito, o trauma primário, né, o evento primário, ele não foi gerado por um conflito, foi gerado realmente por algo físico, mas devido a esse fator físico, pode, consequentemente, trazer conflitos posteriores a esses que podem ocasionar novas lesões recorrentes, são as entorses até recorrentes, né? Porque você gera ali a questão da alta desvalorização local em relação àquele pé, aquele tornozelo, e aquilo fica recorrente. Agiliza os tecidos, diminui a estabilidade, e aí você começa a torcer por qualquer coisinha, qualquer viradazinha já torce o pé, qualquer pedrinha que você pisa já torce o pé, então faz assim, todo sentido aí. Diga, Tati. Engraçado vocês falando aí, eu lembrei. Já torci o pé várias e várias vezes. 300 mil vezes. E os dois, não tenho ligamento nenhum dos dois. E engraçado que o joelho, minha mãe disse que eu fui para 1 milhão de médicos ortopedistas quando eu era criança. Eu sentia dor, muita dor no joelho quando eu era criança. Muita dor, muita dor, muita dor no joelho. Hoje eu não sinto mais, mas quando eu era criança eu sentia muita dor no joelho. Então tem desvalorização desportiva aí Nem antiga, né? lembrava mais. Nem lembrava mais. Interessante, viu? Mas é isso, é uma coisa. Se for relacionado ao que eu acho, né? Que é em relação ao peso que você falou, de gordura e tal, desde criança eu tenho esse problema aí comigo, desde criança. Uhum. Mas a percepção do corpo, né, corporal, também pode dar uma percepção de performance, né? Sim. Sim, e por eu estar gordinha, eu provavelmente nas brincadeiras não era tão boa. Provavelmente, eu acho que era isso. Eu não tenho total certeza, não, mas provavelmente. Acho que sim. Não era tão eficiente, né? Para pique-esconde, essas coisas, eu não era uma das melhores, entendeu? Uhum. Negócio de escola, handball. Eu lembro que eu fiquei 3 anos fazendo handball, nunca tinha feito um gol, entendeu? Tipo, já desde pequena, porque era obrigada. E aí? Na escola a gente é obrigada a fazer, né? Porque eu esqueci. Na escola a gente tem, né? É obrigada a fazer. Na escola é Do obrigada a nada você fazer. lembrou de um monte de coisa aí. Na escola a gente é obrigada a fazer atividade física, esqueci desse detalhe. Então, era obrigada a fazer, na escola era. Vendo aí? É. Francis perguntou aqui em relação à lateralidade, né? Se tem a ver, tem sim, Francis, né? Se é o joelho, a gente não falou sobre isso, né? Eu não acabei não falando sobre isso, mas se o indivíduo é destro, né? O joelho, a parte direita do sistema musculoesquelético está associado a parceiros, né? Que seriam todo mundo que não é a mãe nem o filho dele. Ou seja, do lado esquerdo está a mãe e filho, né? A mãe ou o filho, e o lado direito, todo mundo que não é a mãe ou não é o filho. Se é canhoto, aí inverte, né? Se a dor é no joelho esquerdo, aí vai estar associado a parceiros. Se é no direito, mãe e filho. A gente tem essa relação aí também, sim. Diga, Rafa. Um exemplo dessa questão da lateralidade, né, que o Francis perguntou, é que, por exemplo, às vezes um homem numa família, ele sustenta a família com aquele esporte, né? E às vezes a esposa cobra isso dele. E às vezes a forma como você fala, o que você fala, porque você não está sendo bom o suficiente, você não está trazendo dinheiro o suficiente para casa. Então imagina a pressão daquela pessoa que está praticando aquele esporte, que precisa daquele desempenho para trazer, às vezes, algo financeiro para casa, e aí ele vai se sentir autodesvalorizado, né? E não só isso, pode causar outros conflitos também, que envolve a questão financeira, que aí a gente não vai entrar nesse departamento hoje, talvez em uma outra live, mas o quadro que ele vive em casa influencia muito no desempenho dele no esporte e de como ele se percebe, qual a importância dele naquele esporte que ele está praticando. E às vezes um conflito com filhos, às vezes um conflito com a esposa, que eu falo mais dentro do lar, né?
Mas, em geral, às vezes um colega de esporte ali, uma competição entre um colega e outro, e aí teve um desempenho melhor daquele colega, o meu desempenho não foi tão bom, eu fiquei em segundo lugar e meu colega ficou em primeiro. Mas eu me dediquei mais do que o meu colega no treino, então eu mereci o primeiro lugar e não ele. Entende? Então, tudo isso vai influenciar, sim, no sintoma do lado, né? Do lado que você está sentindo o sintoma, ou provavelmente vai apresentar a lesão ou algo do tipo. Isso aí. Perfeito. Exatamente. Vocês querem colocar mais alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Ver se tem alguma pergunta aqui. Eu fiz uma entorse de tornozelo, né, no ano passado, e, assim, uma experiência, eu tratei com a reintegração, né? A gente identificou, né, Maurício, na época, qual era o conflito biológico. O médico tinha sugerido imobilização, tal, fisioterapia, e eu meio que fui por um outro caminho de entender, encurtar, né, esse processo, até porque eu me cobrava, porque eu teria que trabalhar, e a gente conseguiu. Foi uma experiência bem bacana, assim, eu como paciente, dessa melhora, né, rápida desse edema, dessa falta de mobilidade que causa uma lesão de tornozelo. E hoje eu pratico, né, faço esporte, agora estou impedida nesse período, mas dança, e hoje eu sinto que meu pé, depois de eu entender todo esse conflito biológico vivido naquele momento lá, ficou muito melhor, né? Hoje eu já não tenho, eu já resolvi. Então, se eu for ter uma outra entorse no outro pé, vai ser para um ou outro conflito biológico, né? Uma outra situação. Mas aquela ali já foi resolvida. Só para o pessoal aí que, né, que não é da Show. área aí, para entender, né? Que também a gente passa como terapeuta e paciente, né? Show de bola. Deus 10 perguntou aqui, ó. E ainda tem quando você quer o objetivo, mas não quer pagar o preço, né? Não quer passar pelo processo acho que é da jornada, né, Deus 10, da caminhada. Então você se auto-boicota. A gente fala desse auto-boicote de uma forma diferente, né? Eu por exemplo, não acredito em auto-sabotagem, auto-boicote. Eu acredito que do que a gente estava falando, né? Tem partes nossas que não querem que a gente sofra quando a gente faz aquilo. E aí então ela desmotiva a gente a fazer não para auto-sabotar, mas para evitar que você viva novamente aquele sofrimento. Para evitar que você sinta aquele desconforto emocional que você sentiu quando você tentou e frustrou, entendeu? E aí então não é exatamente uma autossabotagem. Eu falo isso até para você ter uma certa autocompaixão aí com o teu corpo, com você, né? Ser empático aí com você mesmo, que aí já ajuda. Tranquilo, minha gente? Vocês gostaram? Foi legal aí? Falei coisas diferentes. Foi ótimo. Muito legal, diferente, realmente. É um raciocínio Bem, alternativo, né? sim. Sempre ouvir da Zé é bom, né, Tati? É, mas hoje foi diferente, né? Hoje foi realmente. Gostei do tema, achei diferente, né? Bem legal. Deixa eu responder aqui uma pergunta de Francis. Aqui, uma pergunta aqui. Me explica o que seria um conflito de uma pubalgia, que é tão comum em atleta de futebol. Bom, isso é comum realmente em atleta de futebol, mas existe uma outra coisa que é muito comum em atleta de futebol também, que é a gandaia, né? Então, a pubalgia, Francis, está muito associada a conflitos de autodesvalorização local da região, né? Da região genital, daquela região do corpo mesmo, né? Então, esses atletas que têm relacionamentos, por exemplo, o exemplo de Kaká. O Kaká é um exemplo bacana, né? Quando teve a pubalgia? Quando a esposa dele, depois que ele casou, aí teve relação sexual com a esposa, e aí ela engravidou e ele ficou com pubalgia. Então tem uma relação de autodesvalorização sexual também, né? Baseado na região. Então pode estar associado a isso aí. Tranquilo, minha gente? Queria agradecer todo mundo aí, né? Eu vou